Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, de perfumes, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, vale muito a pena se inscrever aqui abaixo, ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. E eu ficarei muito feliz se ao final desse vídeo você puder deixar o seu comentário e o seu joinha, tá bom? Isso ajuda muito o canal. Bom, hoje eu trouxe mais uma resenha de livro aqui pra vocês. Eu li online, então eu não estou com o livro em mãos, mas eu vou deixar a capinha na capinha desse vídeo. A capinha é um tanto engraçadinha, mas o livro é seríssimo e o tema também é bastante atual. O livro é o Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas. Eu li e recomendo muito. O autor, Robert Spencer, ele é um especialista no Islã e ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que, contrariamente ao que a gente tem ouvido, o Islã não é uma religião pacífica. E ele vai mostrar, de acordo com vários trechos do Alcorão e da biografia do Maomé, que o Islã, na verdade, tem um ethos expansionista. Está escrito em várias passagens do Alcorão que os muçulmanos devem combater os infiéis e devem fazer com que o domínio islâmico se estenda ao mundo todo. Então ele vai dizer que, de acordo com isso, não é de se espantar a jihad que a gente vê hoje em dia. E ele vai dizer que isso também não é um fenômeno recente que foi provocado pelo imperialismo americano ou pela criação do Estado de Israel, ou qualquer uma dessas desculpas que a gente costuma ouvir. Ele vai dizer que o Islã ele é expansionista, ele tem um projeto imperialista desde que surgiu. E aí ele vai mostrar não apenas passagens do Alcorão e da vida do Maomé, como também interpretações de clérigos islâmicos, tanto do passado como do presente. Ele vai dizer que não é possível comparar o Islã com o cristianismo e o judaísmo. E aí um fato interessante do livro, ele vai comparar várias passagens, várias falas de Jesus com o de Maomé. E fica, assim, bem evidente o contraste. Mas eu concordo muito com ele que realmente não é possível comparar. Você não vê, por exemplo, um judeu querendo converter as pessoas à força. Ou um cristão. Em relação a isso, ele vai dizer que as cruzadas, ao contrário do que muita gente diz, elas não foram um projeto colonial e imperialista. Elas foram, na verdade, uma tentativa de defesa da Europa cristã contra esses avanços muçulmanos. Quem conhece um pouco de história sabe, por exemplo, que a Península Ibérica já foi dominada pelos muçulmanos. E o projeto, como está no próprio Corão, é dominar o mundo todo. As cruzadas foram, então, uma tentativa de deter esse avanço muçulmano e recuperar partes da Terra Santa para os cristãos, para que os cristãos pudessem peregrinar, para que houvesse uma paz desse domínio muçulmano. E um outro mito que ele vai combater é que o Islã é tolerante com outras religiões, que o Islã não oprime nem judeus nem cristãos, e ele vai pegar vários documentos históricos, bem como o Alcorão, e vai mostrar que a vida dos judeus e dos cristãos sob domínio muçulmano não era nada legal. Era realmente uma vida de opressão. E como esse tratamento às pessoas de outras religiões está escrito no Alcorão, não há por que a gente duvidar que, uma vez que o domínio muçulmano se estenda, como está escrito no Alcorão, que esse tratamento vai voltar a ser dispensado às minorias religiosas. Tem muita gente que não sabe, mas, por exemplo, pouco depois da criação do Estado de Israel, havia judeus que ainda viviam em território muçulmano. Viviam assim como cidadão de segunda classe. E eles foram simplesmente expulsos. E se eles não tivessem conseguido abrigo em Israel, ia ter uma multidão de refugiados. Eu acho importante trazer esse tema, principalmente agora que os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão e que parece vai haver mais uma onda de imigração, muito provavelmente para a Europa. E é interessante falar porque eu não sei o quanto vocês acompanham das notícias e que tipo de notícia chega aí no Brasil. Para quem não sabe, eu moro aqui na Áustria. E o que eu vejo aqui é que
os imigrantes que mais se recusam a se integrar são os muçulmanos. Para quem não sabe, eu já trabalhei num hospital aqui e aqui existe um grande contingente de imigrantes turcos, muçulmanos, e alguns simplesmente se recusam a aprender a língua. Então, no hospital, tem muitas vezes que tem um tradutor, e o tradutor é pago com o dinheiro dos nossos impostos para traduzir. E não pode ser um tradutor qualquer não, tem que ser um tradutor juramentado que tenha conhecimento da área médica, para traduzir os exames, os diagnósticos que o médico dá para alguém que se recusa a aprender a língua local. E é uma questão que não é apenas aqui. Se você pega a Suécia, pega a França, assim, é uma coisa desconcertante. Parece que a Europa está cometendo suicídio. E é uma coisa assim realmente lamentável. E muita gente não se dá conta da gravidade da situação. Eu sei que deve chegar aí no Brasil notícias de partidos de extrema direita chegando ao poder, neonazistas e tal. Eu moro aqui há 10 anos e eu posso falar pra vocês que eu não tenho medo nenhum de neonazista. Eu tenho muito mais medo dos terroristas. E assim, a reação por parte dos países europeus, tirando algumas exceções, Hungria, Polônia, etc., me parece muito fraca em relação à gravidade do problema. E retomando a questão do livro, ele vai comentar em vários capítulos sobre diversos mitos que o politicamente correto propaga sobre o Islã. Como eu já disse, que o Islã é tolerante, que o Islã respeita as minorias religiosas, que o Islã honra e protege as mulheres. Então o autor vai desmentindo todos esses mitos. Mas o que é importante levar do livro é que o Islã, tanto historicamente quanto doutrinariamente, é um projeto imperialista e expansionista. O Islã não vai se contentar em ficar restrito ali ao Oriente Médio. O Islã já esteve aqui na Europa, já tentou conquistar a Europa e vai continuar tentando. E uma vez que consiga, que eu espero que não aconteça, ele vai partir para outros lugares. Hoje o que a gente considera como território muçulmano, por exemplo, o Paquistão, o Afeganistão, partes da Índia, nem sempre foram assim. O Islã ele saiu da Arábia e foi conquistando o mundo todo. E muita gente diz, eu inclusive ouvi isso na faculdade de História, que ninguém era obrigado a se converter ao islamismo, que o Islã era tolerante, que houve uma era de ouro do Islã em que a ciência floresceu e que houve avanços, etc. E o autor vai desmentir tudo isso. A vida, para quem não era muçulmano, era tão difícil sob o domínio muçulmano que muitas vezes a única opção que a pessoa tinha era se converter ou viver aquela vida miserável de oprimido, ou muitas vezes morrer, se resistisse. Então a gente não pode falar de conversão por livre e espontânea vontade sob essas condições. E, como eu disse, isso não é uma coisa do passado. O autor vai citar também vários clérigos muçulmanos que propagam que isso deve continuar. Aí você vai dizer, tá tudo bem, mas são os radicais. As pessoas comuns, os muçulmanos comuns, eles querem viver em paz. Pode até ser, mas uma vez que você lê o Alcorão, tá ali tudo justificado para que alguém tenha essa interpretação fundamentalista radical. Então o muçulmano que está querendo a paz, ele na verdade está agindo, ele está ignorando o Alcorão. A partir do momento em que ele comece a ler o Alcorão e a segui-lo, ele vai deixar de ser assim pacífico. E é realmente um problema que... Ui, desculpa. A câmera caiu aqui. Que eu acho que... Peraí que eu vou fazer uma pausa. Bom, consertei a câmera. Onde eu estava. É um problema que eu acho que muita gente subestima. E hoje em dia, com esse discurso de politicamente correto, que os muçulmanos são um grupo oprimido, se não tivesse imperialismo, se não tivesse exploração, o mundo todo viveria em paz. Gente, isso é uma ilusão. E eu acho que quanto mais cedo o mundo acordar para isso, melhor. Eu não sei até que ponto essa conquista muçulmana pode ser revertida, porque em muitos lugares, você pega, por exemplo, a França,
os muçulmanos já estão em um número bastante considerável. Eu não quero ser pessimista, nem fazer previsão do futuro, porque eu não tenho bola de cristal, mas me parece, assim, juntando 2 mais 2, que a situação daqui a uns 30, 40, 50 anos não vai ser nada bonita. Eu sinto que muitos políticos aqui dormiram no ponto, era para eles terem feito algo bem mais cedo, mas muitos desconhecem o islamismo e seu caráter belicoso, expansionista. Então, existe ainda essa ilusão de que é possível uma convivência pacífica, que é possível negociar com os islamistas. E isso é uma ilusão que o autor, o Robert Spencer, vai desmentir no livro. Para quem não conhece o autor, ele faz parte de um grupo chamado Jihad Watch, que analisa os avanços do islamismo ao redor do mundo. Vale a pena acompanhar o grupo e vale a pena acompanhar o autor. Eu gostei do livro. Ele é bem escrito, tem uma linguagem acessível, é fininho, são um pouco mais de 200 páginas. Mas, infelizmente, é um livro que te deixa assim... Ele esclarece muitas coisas, mas ele mostra coisas que muitas vezes a gente não vai querer ver. Então, por conta disso, é um livro pesado nesse sentido, porque ele não deixa a gente muito esperançoso. Por outro lado, é um livro vital para nossa época, eu recomendo muito a leitura. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você conhece similares, comenta aqui abaixo também. Se você, por acaso, mora na Europa, comenta aqui abaixo em qual país você mora e como está a situação aí. E o que você acha que vai acontecer em países da América Latina, por exemplo? Tem muita gente que acha que o problema do islamismo é apenas um problema da Europa, mas eu digo uma coisa para vocês: se a coisa continuar como está, não vai demorar muito para que passe a ser um problema também dos países da América Latina. Eu vejo como um problema mundial. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Por hora é isso, eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.